mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 11 de outubro do ano 1996. Deus, Jesus, Javé, puro amor. O pão que o Senhor nos dá é vida. O sangue que o Senhor derramou por muitos na cruz foi para nos salvar, lavando a nossa alma e tirando todos os pecados. Assim é a nossa vida, quando a preservamos para um dia estarmos juntos do Senhor. Amém. Com delicadeza, o Pai ama o Filho em tudo o que ele faz, mas é preciso que não se deixe enganar por outro lá fora. Buscar-me todos os dias não é perda de tempo, e sim preservação da sua vida. Amor é palavra santa, porque sou eu. Diante de ti, ao teu lado e atrás, estou para que ninguém te machuque. Não digo por cima também, porque o que vem de cima não é terreno. Por isso a minha força de espiritualidade não vem de baixo. Não está escrito: primeiro procurai as coisas lá de cima? Se fizeres assim, o resto virá por acréscimo. São Lucas, capítulo 12, versículo 31. Todos que me derem ouvido, jamais serão esquecidos. Mas quem vive com os prazeres do mundo, estão muito longe de mim. Bento, filho amado, em toda parte do Evangelho, nenhum daqueles que escreveram usou-me para distorcer qualquer mandamento meu. Mas os homens sim. Isto porque quem nasce da luz é escolhido por mim, e quem nasce da carne permanece nela. Não dá nenhuma atenção às coisas de Deus. São João, capítulo 3, versículo 6. A besta humana, quando aqui entrou, veio para roubar as minhas ovelhas. Usou todos os tipos de armadilhas com suas mentiras, para ver homens e mulheres junto com ele no inferno. Esses que se dizem donos de tudo, do dinheiro, das riquezas, das paixões, são os mais terríveis da face da terra. A vida de cada um deles já não depende mais de mim. Suas almas já se comprometeram com o Satanás. A literatura deles é contra o Evangelho. Os mafiosos jamais permitiram a minha presença em seus assuntos. Sou para eles o pior inimigo, porque sou amor. Para eles é só o dinheiro. A alma dessa gente está queimando num fogo que nunca mais se apagará. Quem não usou nunca das palavras que estão nas Escrituras, não nasceu para a vida, e sim para a morte. Vejo nisto até muitos sacerdotes que, por um pouco a mais, estão me enganando. A filosofia deles é fazer com que acreditem que a vida não foi como está escrito, que o primeiro homem veio do barro, e sim, descendente do macaco. Filhos ingratos, comparam-me com um bicho. Se eu fiz o homem à minha semelhança, onde está a dignidade desses teólogos que dizem que estudaram tanto? Se cada um tivesse a força da minha espiritualidade, jamais permitiria falar tanta besteira. Para esses só posso dizer: hoje tu me ofendes, mas amanhã não terás mais a minha luz. Quem está por detrás de tudo isso é o meu inimigo. Ele te engana até na última hora. Deus é meu nome, como também me chamam de Jesus. Mas no Antigo Testamento eu era mais conhecido por Javé. Agora, para completar o fim dos tempos, sou o puro amor, porque quero reunir tudo o que é meu, para estarem junto comigo por toda a eternidade. Assim seja. Obrigado, meu filho, como diz a Santa Palavra: quem vem a mim jamais morrerá, porque passou da morte para a vida. Jesus. Nessa mensagem de 1996, aqui Deus explica um pouquinho, né, que tantas pessoas ainda têm um pouco de discussão sobre esse assunto. Deus, Jesus, Javé, puro amor.
E aqui então ele está explicando que tudo é ele. Ontem, ainda conversando com uma irmã de caminhada, ela estava pedindo explicação para mim sobre a Igreja Católica e a Ortodoxa. Eu disse, eu não entendo muito, né? A gente é fraco nesse lado. Mas eu fui ver na internet, né? Pesquisei um pouco, e existe bastante contrariedade também, né? Entre ortodoxo e católico. Era tudo uma coisa só, mas eles não aceitam muita coisa que a Igreja Católica mantém como tradição. Então, por isso que Jesus diz aqui, cuida que busca lá fora. Às vezes, a gente vai buscar alguma coisa que não tem nada a ver com a gente. Eles enganam facilmente. E aqui Jesus está falando, o inimigo vai atacar até na última hora para roubar o que já é de Deus. Então, nós precisamos nos manter firmes na palavra de Deus. Eu tenho um pensamento muito forte comigo, e eu acredito e espero, né, que vocês que acompanham essa obra também possam ter esse mesmo pensamento, para nos manter firme. Se Jesus, já falamos tantas vezes isso, né? Se Jesus suscitou um profeta nos nossos tempos, deixou junto a nós, por bem dizer, comigo, né, 50 anos, mas evangelizando 45 anos, para que buscar alguma coisa lá fora? Se nós temos tudo aqui em nossas mãos, um manual desse tamanho, né? 4.700 e poucas mensagens, não é pouca coisa, meu Deus. Está tudo aqui que a gente quer ouvir, quer que Deus fale com a gente. Agora, esse momento que estamos passando da guerra, já está nas mensagens, explicando, detalhando quase que o que está acontecendo agora. E Jesus diz, né? Não sabeis a hora, o dia, nem o mês, nem o ano da minha vinda. Mas ele dá um pouquinho dos indícios aí, né? A gente pode perceber isso. O que nós estamos vivendo agora? Olha o que está acontecendo. Tudo o que está escrito está acontecendo. E Jesus diz para a vinda dele, os inocentes vão ter que sofrer novamente. Lá agora tem recado, né, de 40 corpinhos de crianças decapitados. Será que é pouco sofrimento para aquelas famílias? Para o mundo inteiro, será que é pouco sofrimento isso? Mas não é só ali, né? E o aborto? Quantos milhões de crianças estão sendo abortadas? Querendo aprovar. Semana passada, conversando com uma outra irmã de caminhada, ela me mostrou um áudio lá de uma irmã dela, que eu já fiz o comentário aqui, né? Atacando aqui o santuário, chamando o profeta de falso. No mesmo dia ela foi internada, essa senhora. E eu mandei para ela lá, se é falso, e ela disse que ama, né, o Francisco lá. Amava João Paulo II e agora ama o Francisco. E nós temos que rezar pelo Francisco, porque não tem nada de errado. Então, ela disse que para essa senhora, que para ela foi feita uma lavagem cerebral. Para essa senhora, sim, foi feita uma lavagem cerebral, né? Não tem nada de errado. Agora ainda está surgindo comentários que quer a união, quer abençoar, né, a união do mesmo sexo. Então, e o que ele distorceu? Aqui Jesus está falando, né? Usam da palavra dele para distorcer. Nenhum do Antigo Testamento, nenhum do Novo Testamento, nenhum que foi escolhido por Deus usou da palavra dele para distorcer os mandamentos dele. E esse está distorcendo tudo. Será que não percebem isso? Será que é tão forte a cegueira deles que não conseguem enxergar o que está acontecendo? Não distorceu nada? Não tem nada de errado? Tudo que ele está fazendo está distorcendo, meu Deus. Agora ainda quer ele não está assim, quer legalizar, né? Ele quer que exista uma bênção, porque também são filhos de Deus. E Jesus diz aqui na mensagem que não são. Não tem nada a ver mais comigo. Quando a gente fala um pouquinho aqui, assim, mais firme nesse assunto, depois eu recebo as críticas, né? Que eu não posso falar isso. Mas eu estou lendo o que está aqui escrito. Então, se eu não acreditar no que está aqui, então eu não acredito que o profeta era verdadeiro. Não é? Se está escrito aqui e a gente tem consciência que foi Deus que passou, permitiu que o céu se abrisse para os anjos, os santos, Nossa Senhora, passar as mensagens. Então, se eu não acreditar, então para que ler? Para que ter esse trabalho que a gente tem? Vamos viver lá fora. Ser conivente com o erro é nosso também. Apoiar, muitas vezes a pessoa está no erro porque ninguém chamou a atenção dele. Não podemos concordar com as coisas erradas, né? Então, se Jesus disse que na mensagem, não é uma, não é duas, são várias, não faz mais parte
da vida, caminho da luz, filho da luz, não faz mais parte. Pessoas que estão lá. Pode fazer se arrepender. Jesus é misericordioso, mas tem que existir o arrependimento. Nós temos um exemplo muito grande, o ladrão, o bom ladrão na cruz. Jesus falou o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele se arrependeu. E o outro foi? Porque não se arrependeu. Né? 2 estavam ali junto com ele, 2 pessoas só. Um foi e o outro não foi. Então são exemplos bem claros. Né? Nós temos aí esses sacerdotes que a gente ouve através da internet lutando contra as coisas de Deus. E as pessoas dizem, não, mas nós temos que rezar por eles. Eu não rezo, Deus que me perdoe. Se Jesus falou não adianta mais, eu prefiro confiar naqui. Eu prefiro confiar nesse profeta que foi meu pai, que eu sei que ele não existiu mentira. A gente fala toda a vida o que a gente sabe, pouca coisa, né? Não é muita coisa porque a gente sabe, mas o pouquinho que a gente sabe, na simplicidade, é sempre verdade que eu estou falando aqui. Não estou mentindo para ninguém. E uma boa parte das pessoas que caminham junto com a gente não acreditam. Acho que a gente está sempre mentindo, tem sempre que provar que estou falando a verdade. Então, para que acompanhar, meu Deus? Eu não acredito nessas assembleias, eu não acredito, mas eu não participo de nada disso, porque eu não acredito. Se vocês não acreditam que a gente tem que estar provando, não acompanha, não segue. Tem pessoas que estão junto a gente só para colher o que eles querem, para depois sair criticando. Porque existem erros? Claro que existe. Nós somos seres humanos, temos falhas? Claro que temos. Mas olha o que tem de qualidade, o que tem de coisas boas. O que a gente faz, o trabalho que a gente faz, né? Então não é uma brincadeira. São 50 anos de evangelização, meu Deus. Uma obra dessa, um livro desse tamanho, né? As pessoas que acompanham essa obra, é no mundo todo. Isso não é uma brincadeira. Aí, às vezes, pega 1, 2, 3, 4, que seja 10, que lutam contra, aquilo ali tem mais valor do que 50 anos evangelizando. Do que um livro desse tamanho, do que um profeta que recebia mensagem todos os dias, das curas que ele alcançou, pelas mãos dele, né? Foi Deus que deu a cura, mas pelas mãos dele. Os cantos maravilhosos que tem aqui dentro, né? Como eu falo, tem erros? Claro que tem, mas onde não existe erro? Será que quando você sai desse santuário e vai para outra denominação, lá não tem erro daí? Vão encontrar erro igual, né? Mas aqui a gente tem essa convicção e essa certeza que o que está aqui é verdadeiro. Os apóstolos que acompanharam Jesus não tinham erros? Claro que tinham. E Jesus falava que pelos pequenos erros já nem reparo mais, porque a podridão no mundo está tão grande, é tanto, que as pequenas coisas não é que não é pecado, mas Jesus já está relevando, né? As pequenas coisas. Senão, como ele fala na palavra, nenhum escaparia. Se fosse para ser justo, né, como ele é, e cobrar tudo certinho, ninguém escaparia. Mas Deus é misericordioso e esses nossos pequenos erros, ele vai perdoando. E a gente vai se limpando. Amanhã, peca de novo, vai se limpando novamente. Os pecados grandes, a gente não pode fazer mais. Tem que ter consciência, porque não temos sacerdotes. E mesmo que tivesse sacerdote para nos confessar, não é justo, né? Eu vou lá, me confesso, volto para o pecado. Me confesso, volto para o pecado. Isso não é certo. Então, o trivial, né, que a gente não tem como escapar, eu acredito que Deus perdoa com maior facilidade. Agora, os pecados graves, como a gente sabe que tem pessoas que estão na obra, é triste isso, né? Mas vivem amigados, vivem na casa do namorado, namorada na casa do namorado, às vezes os pais aceitam dentro de casa, tudo isso vão ter que prestar conta um dia, e daí? Ah, mas eu não sabia, sai de mim que eu nem te conheço. Eu te mandei um enviado meu, alertar que o que estavas fazendo era errado. As roupas, a mesma coisa, insistem, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver, a palavra de Deus é uma só, ele diz, nenhum tio vai escapar. Homem mal vestido, mulher mal vestida, não chegará na minha frente. E duvidam disso? Pessoas que estão na caminhada. Não querem nem saber. É bermuda, é mostrando quase o corpo todo, né? Quando não roupa colada. E a gente fala, parece assim que são surdos. Dentro do que é da gente mesmo, né? A gente fala, não adianta falar. Hoje eu falo, amanhã está igual. Só se a gente fosse dar um de maluco, né? E queimar tudo daí.
pegaram, disseram, nós não tem porque agora vocês não vão ter. A casa é minha, quem manda sou eu, né? Mas claro que eu não vou fazer isso. Aí vão me internar como um maluco mesmo. Já sou taxado de maluco já. Mas a palavra de Deus é uma só, gente. A gente brinca um pouquinho, mas não é brincadeira, não. Ele diz aqui, ó, buscar todos os dias. Venha rezar todos os dias. Porque ele vai te proteger pela frente, por trás, por cima, porque por cima já é coisas divinas, né? Mas é ele, então, ele está nos defendendo de tudo e de todos. Mas para isso nós precisamos buscá-lo. Amanhã vamos fazer uma procissão, né? Se Deus quiser, uma procissão bonita. Lá da casa do Eugênio, da Rua Palestina, toda lá, né? Rua Azulão. Até aqui o santuário. Já tem bastante pessoas aqui que vieram, e hoje e amanhã chega mais gente ainda, né? Se Deus quiser, vai ser uma procissão bonita. Vamos fazer um propósito. Pedem a Nossa Senhora, como o Padre Tobias sempre fala, né? Peça a Nossa Senhora, ela é mãe, para que a gente consiga nos libertar desses erros, dessas falhas que a gente vem cometendo. Meu Deus, para mim, se torna, não é que eu penso assim, não é um pecado gravíssimo, né? Mas pela teimosia se torna grave. A pessoa rejeitar um pedido de Deus. E ele pediu, está lá, Nossa Senhora pediu para que voltasse na imagem. Filhas, olhem minhas vestes. E quando vocês não olham, o pecado maior está na teimosia daí. Mas se eles estão pedindo, e se a palavra dele diz que não chegará na minha frente, duvidam da palavra dele, né? Assim, todos que duvidaram, aonde estão? Ele diz na palavra de Deus e diz na Sagrada Escritura. Todos que enfrentaram ele, todos. Às vezes, as pessoas têm um pouquinho de pressa, né, para que aconteçam as coisas. Mas muitas pessoas ainda podem se converter, por isso ele está dando esse tempo. Mas quando aconteceu lá com Moisés, ele só subiu a montanha para receber as tábuas da lei. Quando voltou, já estava aquele povo, a maioria, todo disperso. E assim está acontecendo aqui com a gente. O profeta não está mais aqui em corpo físico, mas espiritualmente está, ele diz aqui, obrigado, meu filho, como diz a Santa Palavra, quem vem a mim jamais morrerá, porque passou da morte para a vida. Então o profeta está mais vivo do que nunca. Padre Rômulo, Padre Tobias, se a gente pudesse ver eles, talvez estão sentados aqui. E aí a vergonha de quem está fazendo as coisas contrárias do que eles falavam, né? Porque o profeta, a gente é filho, viveu com ele aqui na casa. Quantas pessoas a gente via chegar ali, se ajoelhar, beijar a mão e ficar ali, né? Bajulando ele, que tudo que o senhor fala, e depois que ele partiu, faz tudo ao contrário. Parece que a gente é cego, a gente não está vendo o que está fazendo. Então imagina, ele está vendo. Teriam coragem de fazer na frente de um profeta? Agora imagina de Deus, que Deus vê tudo, meu Deus do céu. Nós temos que ter isso em nossa consciência. Nada escapa. No mais íntimo, no mais segredo que você possa estar fazendo erro, Deus está vendo. Seja na escuridão, seja na profundeza, num lugar escondido aí, Deus vê. Não escapa nada dos olhos dele. Ele vê até nosso pensamento. Antes de fazer, ele já sabe, né? Então nós precisamos nos converter desse lado, que ainda continuamos, né? Eu falo por mim também. A gente ainda faz erros que não deveria fazer. Quando lembra, já fiz. Aí pede perdão, mas, meu Deus, dava para pensar um pouquinho antes, né? O pecado é tão atentado, como Deus está falando na mensagem aqui, né? O inimigo vai atacar até na última hora. Ele é tão atentado, mas se eu não tenho essa força, se eu continuo nessa fraqueza de praticar o erro, e se naquele momento for a minha hora da partida, lutei, e justamente naquele, seja lá uns 15 minutos, meia hora, um dia, naquele momento eu estou no pecado, Deus vai levar? Não vai. Porque eu tenho que cuidar de mim, né? Eu preciso cuidar. Deus vai me dar atenção se eu buscar Ele, mas eu tenho que me afastar desses ambientes que fazem eu pecar. Então, nós temos ainda condições de viver de uma forma bem mais correta. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoe de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José.